Divina Comédia de Dante Alighieri. Essa é a versão da Nova Cultural. Primeira parte, Inferno. Canto 1. Perdido numa medonha selva, Dante vaga por ela durante toda a noite. Ao amanhecer, deixando-a, começa a subir por uma colina. Súbito, atravessam-lhe a passagem uma pantera, um leão e uma loba, e o afastam para a selva. Então aparece-lhe a imagem de Virgílio, que o reanima e oferece-se a tirá-lo da selva, fazendo-o passar pelo inferno e pelo purgatório. Depois, Beatriz o conduzirá ao paraíso. Dante o segue. Ergui os olhos e vi, iluminando as encostas da colina, o planeta que sempre indica o bom caminho. Isso fez diminuir o assombro que durante aquela angustiante noite turvara o lago do meu coração. Como o náufrago que, mesmo salvo das brávias ondas, fita o ameaçador mar no qual se agitara, assim meu ânimo, tremendo ansioso, pôs-se a remirar o espaço percorrido que nenhum homem jamais cruzou ileso. Depois de dar algum descanso a meu corpo, o laço, segui viagem pela subida deserta, firmando bem, em cada passo, o pé mais embaixo. Iniciava a subida e subitamente surgiu ágil e veloz uma pantera de pele matizada. A fera não me perdi de vista e, de tal modo, obstava minha caminhada que muitas vezes desejei retornar. No firmamento a aurora já brilhava, o céu se alçava cercado de astros. Com ele, criados quando o divino amor deu vida aos céus. O movimento dos astros, a hora amena e o dorso vivaz e variegado da fera infundiram-me a esperança. Mas o horror acossou-me mais uma vez o peito. Vi-me diante de um enorme e ferocíssimo leão, tão feroz que parecia atemorizar o próprio ar. Surgiu depois uma loba muito mirrada e ameaçadora. Ela guardava as ambições sórdidas que levaram muitos homens à miséria. Dominado pelo medo que seu terrível aspecto me infundia, acreditei que não seria capaz de chegar ao alto da colina. E nisso, assemelhei-me ao homem que, visando em tudo apenas o lucro, explode em prantos, se perde em vez de ganhar. A fera levou-me a agir assim, arremetendo contra mim, obrigou-me a recuar para o lugar onde não havia sol, o vale do qual eu saíra. Enquanto aos tropeções eu caminhava, espezinhado pela fera, vi alguém mover-se perto de mim. De sua boca som nenhum saía. Assim que o encontrei em tão escuro deserto, bradei desesperado: piedade, tem piedade de mim, quer seja sombra, quer homem de carne e osso. Não sou homem, respondeu-me. Mas verdade seja dita, já fui de pais lombardos, nascidos ambos em Mântua, amada cidade. Quando nasci, Júlio César estava muito longe de seus áureos tempos. Vivia em Roma, na época do bom Augusto, em que ainda se adoravam falsos deuses. Fui poeta, cantei os feitos do justo filho de Anquises, que, após a bela Ilion ter se incendiado, veio de Troia. Mas por que voltas a esse vale desolado? Por que não escalas o deleitoso monte, que alegrias infinitas guarda em seu seio? Falei então, curvando respeitosamente a fronte. Tu és Virgílio, cuja eloquência, qual fonte, jorra versos fartamente? Mestre dos poetas, luz que os ilumina? Valha-me o longo tempo em que, com profundo amor, entreguei-me à leitura de seus versos em busca de sapiência. És meu único modelo do mundo. Graças a ti, hoje o mundo louva a harmoniosa feição de meus versos. Vês a fera que me impede de andar, notável sábio. Acorde, então, livra-me do perigo. De tão transtornado, tremo da cabeça aos pés. Condoído ante minhas súplicas, ele respondeu: para fugir à selva e a seus perigos, convém que de hora em diante tomes outra rota.
A fera que te faz gelar o sangue de horror não permite que ninguém passe por aqui impunemente. E quem insiste em opor-lhe resistência encontra a morte. É uma criatura tão má e tão contundente que jamais consegue saciar o enorme apetite. Sente até mais fome depois que come. Com muitos seres semelhantes a ela se acumplicia e assim continuará fazendo até que enfrente o galgo que haverá de dar-lhe morte medonha. Este heróico ser, imune às tentações do ouro ou do poder, cheio de virtude, amor e saber, virá de humilde origem. Será o amparo poderoso da pobre Itália, por quem Camila, a virgem, dera a vida. E Turno, Euríalo e Niso encontraram a morte. Ele perseguirá implacavelmente a fera por todas as partes, até atirá-la enfim no recinto infernal, bem lá onde a inveja fora buscá-la. Agora, para salvar-te, eu tenciono te levar comigo. Guiar-te-ei na região do eterno sofrimento, ali ouvindo gritos lancinantes. Verás almas antigas na amargura suplicar segunda morte em altos brados. Também irás ver o que, mesmo penando em meio às chamas, alimenta a esperança de um dia ascender ao paraíso. Se quiseres, contudo, lá subir, terás de contar com um guia superior a mim. Eu te deixarei então à porta do reino. Ocorre que, a fim de castigar minha rebeldia, o imperador do céu não consente que eu entre em seus domínios. Ele em toda parte reina onipotente, mas seu trono, rodeado daqueles felizes que escolheu, tem sua augusta sede no Empírio. Disse-lhe então: Poeta, eu te suplico, por esse Deus que tu não conheceste, afasta de mim todo o mal que me espreite, que, sendo sempre por ti conduzido, eu logre chegar à porta de São Pedro, meu destino, e vejam os maus que tinhas mencionado. Depois que falei, o poeta pôs-se a caminhar, e eu o segui. Canto 2. Após invocar as musas, Dante, em virtude de sua fraqueza, hesita em aventurar-se na viagem. Virgílio, porém, diz-lhe que Beatriz ordenara que fosse em frente e que havia quem se interessasse por sua salvação. Diante disso, Dante determina-se a segui-lo e enceta com seu guia o árduo caminho. O dia chegava ao fim, e a aproximação da noite convidava já as criaturas terrenas ao descanso. Entretanto, eu, velando, preparava-me para a guerra do caminho e da piedade, que minha memória com exatidão retratará. Ó musas, socorrei-me, divindade, valei-me, mente fiel que encerraste tudo que vi, se é agora mais precisa que nunca. Principiei a falar. Poeta, vê bem se mereço que me guies, se guarda em mim potência suficiente. O pai de Silvio, tu o disseste, ainda vivo fora conduzido ao inferno com seu corpo de homem, mas aquele que é inimigo do mal permitiu tal coisa por um nobre motivo. Tratava-se do homem que buscava a glória de Roma e do seu império, lugares santos destinados aos sucessores de Pedro, e que fora escolhido pelo céu. Nesse feito, por ti rememorado, ouviu coisas que serviram de inspiração para seu triunfo e o do papado. Lá foi depois o vaso da eleição, no intuito de robustecer a crença que é essencial à salvação. Mas por que eu lá iria? E por que semelhante honra? Quem poderia comparar-me a Enéas ou a Paulo? Nem eu, nem ninguém. Receio que empreender tal jornada seja uma grande insensatez. Mas tu, sábio, és capaz de entender que a mim causa tanta confusão. O que a mim causa tanta confusão. Assim procedi na pavorosa encosta. Como quem ora quer, ora não quer, e tem a alma aberta a toda sorte de ideias, sem nada decidir nem resolver. Refletindo, tendi a desistir de lançar-me à jornada, decisão formada à pressa e que me desagradava. Pelo que pude perceber do que disseste, tornou-me um magnânimo poeta, tu estás dominado pelo medo. Porém, o homem que se acovarda perde a razão, passando a agir como um animal assustado. Desejo livrar-te dos temores. Direi por que vim e tudo o que ouvi no lugar em que fui inteirado de teus contratempos. Entrando-me suspensa entre as almas do limbo, uma bela e piedosa dama chamou-me, e eu atendi, prestimoso.
Os seus olhos brilhavam mais que uma estrela. Ela me disse suavemente em sua singela língua pátria: nobre alma mantuana, que ainda hoje em dia gozas no mundo fama tão intensa, que enquanto houver mundo, perdurará. Um meu amigo, desamparado pelo destino, teve o seu caminho interrompido na vertente descampada e perigosa. Receio que já esteja tão perdido que não haja mais como socorrê-lo. Por tudo que no céu eu tenho ouvido. Segue, pois, e com tua poderosa eloquência ajuda-o. Estarás com isso me consolando. Sou Beatriz e te envio a meu amigo. Desejo retornar sem demora de onde venho. Por amor é que vim ter contigo. Prometo que, voltando ao meu Senhor, irei sempre louvar-te por tal feito. Quando ela silenciou, eu lhe disse: virtuosa senhora, que tem sido grandioso exemplo à espécie humana, tanto apraz-me a missão que me conferes que, mesmo cumprindo imediatamente, eu saberia ter demorado. É leito à vontade, mas espera, e me diz por que motivo, senhora, resolvestes descer até aqui, vinda do céu, a qual tornarás agora. Se é teu desejo ser esclarecido, tornou-me. Eu te direi em poucas palavras por que não receei descer às sombras. Devemos temer unicamente o que pode de fato causar dano, e o simples temor não pode fazer mal. Deus concedeu-me a soberana graça de manter-me imune à vossa miséria e a este incêndio devorador insano. Há no céu uma piedosa dama cuja prece o Eterno sempre ouve, que se condoeu dos perigos aos quais te envio. Esteve mesmo inclinada a suspender tão austera sentença, pois esta senhora chamou Luzia e lhe disse: o teu fiel servo corre tanto perigo que em tuas mãos deve entregá-lo agora. Luzia, suave inimiga de toda crueldade, moveu-se até onde eu me achava sentada ao lado de Raquel. Generosa Beatriz, disse-me apressada, por que não vais salvar quem te amou tanto e só por ti superou a mediocridade humana? Não percebes seu doloroso pranto? Não vês que a morte mais terrível que o mais caudaloso dos mares se acerca dele? Ninguém jamais fugiu ao mal ou procurou o bem com o mesmo afã que me envolvia quando, ao tomar conhecimento do que sucedia, deixei o alto para cá embaixo vir, a fim de recorrer à tua gentil eloquência, na qual acredito e que honra a ti e a quem te pode ouvir. Assim ela me falou, baixando o olhar, vi que nele uma lágrima brilhava, e isto me fez chegar a ti o quanto antes. E aqui estou, conforme ela queria. Consegui salvar-te da temível fera que te impedia de escalar o monte. Que fazes, pois? Por que estás hesitante? Por que te pões tão triste? Não te é suficiente que 3 santas na realeza do céu estejam querendo proteger-te por meu intermédio? Então quais flores que à noite, enregeladas, murchecem, e à luz do sol renascido, assam-se fortes na haste como novas, assim se refaz meu ânimo caído. Um novo alento invadiu-me o coração, e eu disse em voz alta, firme e convicto: bendita que me trouxe a salvação, e tu que prontamente obedeceste ao celestial pedido da dama. Tuas palavras acenderam em mim grande desejo de enfrentar a jornada. Já não meço esforços para o objetivo que me propuseste. Assim sendo, partemos nosso passo. Irás-me guiar, meu senhor, meu mestre. Assim falei-lhe, e segui atrás dele, lesto pelo caminho rude e silvestre. Canto 3. Chegado à porta do inferno, os 2 poetas deparam a ameaçadora inscrição. Entram e encontram no vestíbulo o caminho. Alcançam o Aqueronte, rio onde Caronte, o barqueiro infernal, conduz as almas dos danados à margem oposta, rumo ao suplício. Por mim se vai a cidade das dores, por mim se vai a ininterrupta dor, por mim se vai a gente condenada. Foi justiça que inspirou o meu autor. Fui feito por poderes divinais, suma sapiência e supremo amor. Antes de mim havia apenas coisas eternas, e eu, eterno, perduro. Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Estas palavras, em letreiro escuro, vi escritas por cima de uma porta. Eu disse: mestre, o sentido delas me é obscuro. E Virgílio, atento
A meus receios, respondeu rápido. Aqui convém deixar de lado toda suspeita, toda debilidade. Enfim, nos encontramos no lugar onde verás a gente atormentada que não pôde conservar a luz do bem. Tomando minha mão amigavelmente, animando-me com seus gestos, fez-me entrar no misterioso ambiente. Ali soavam queixas e lamentos. Enchiam o ar em meio à escuridão. E meteram-me medo por uns momentos. Diversas línguas, muita murmuração, gemidos, brados de ira e de dor, urros, sons de mãos, chocando-se contra o corpo. Tudo isso compunha um turbilhão que girava continuamente como areia, revolvida por tufão. Tal horror espiaçava-me a mente e eu disse a Virgílio, mestre, que ouço agora? Que gente é essa que a dor está prostrando? Queixa-se dessa maneira, tornou-me. Quem viveu com indiferença a vida, sem ter nunca merecido nem louvor nem censura ignominiosa. Faz-lhes companhia um grupo de anjos mesquinhos que a Deus não manifestaram nem fidelidade nem rebeldia, pensando apenas em si mesmos. Foram com desdouro expulsos do céu, nem o inferno profundo os acolhera, pois os anjos rebeldes se jactariam de lhes serem superiores em algo. Que dor tão cruel se apodera deles e os faz gritar, urrar tão fortemente? Eu perguntei. A razão disso é simples, respondeu-me ele. Não lhes é permitido esperar o descanso da morte, e com sina tão vil e abjeta passam a invejar qualquer outra sorte. Seus nomes passaram pelo mundo sem deixar marca. O perdão e a justiça divina os desdenharam. Mas não desperdicemos mais tempo com eles. Olha-os e segue em frente. Meus olhos fitaram uma bandeira que, tremulando bem veloz, corria, e a sua agitação não cessava. Uma multidão compacta a seguia. Difícil crer que a morte arrebataria um dia tanta gente de entre os vivos. Já havia reconhecido alguns vultos. De repente, olhando, distingui a sombra daquele que fez a grande renúncia torpemente. Logo compreendi que se tratava da facção das almas envilecidas, que os maus detestavam e que Deus repele. As desgraçadas, que em vida eram destituídas de vontade, sempre estavam nuas e as torturavam as aguilhoadas de vespas e tavões. As lágrimas regavam seus rostos, misturadas com sangue caindo-lhes aos pés. Serviam de alimento a abjetos vermes. Dirigindo os olhos para a margem de um largo rio, avistei outro bando de almas, então disse, mestre, eu te peço, fala-me dessa gente e me explica por que desejam tanto atravessar o rio, se os vejo bem sob esta vacilante luz. Sua resposta foi, terás uma explicação minuciosa quando alcançarmos a assombrosa margem do rio Aqueronte. Depois de ouvir isso, prossegui de olhos baixos e abatido. Acreditava que o tivesse importunado. Súbito aproximava-se num barco um velho de cabelos brancos, bradando, ai de vós, condenados, nunca vereis o céu. Levados por minha sombra eterna na outra vida, sereis encerrados para sempre no fogo e no gelo, e tu, criatura viva misturada aos mortos, vê se te afasta. Depois disse, já que eu não obedecia, deverás usar um caminho que não este para ires ao porto, onde há bom transporte, onde encontrarás barca menos lenta. Meu guia então dirigiu-se a ele. Caronte, não te agastes. Isso já foi decidido lá onde quem pode ordena. Portanto, não faze mais perguntas. Acalmando-se, o idoso navegante do triste lago silenciou. Contudo, ao ouvir palavras tão duras, as almas se inquietaram. Mostravam extrema palidez no semblante, seus dentes rilhavam. Ultrajaram Deus e amaldiçoaram a humanidade, a pátria, o tempo, a origem da sua vida, os pais de que nasceram. Mergulhando então no pranto, elas sofriam, agrupando-se no horrendo lugar destinado aos que a Deus não temem. Caronte, remexendo os olhos ígneos, chamava-as e a todas recebia, e ia batendo com o remo nas que se demoravam. Como a árvore que no outono principia a perder as flores e se desnuda, devolvendo à terra o que lhe cabia. Assim os filhos de Adão corrompidos se aproximavam da praia, um a um, como aves atraídas por chamados. Viajavam sobre as sombrias águas, e antes de terem chegado ao outro lado, novos grupos já no oposto esperavam. Meu caro filho, disse o mestre amado, para cá vêm os que encontram a morte, tendo encolerizado a Deus em vida. Buscam sem demora os rios e se acham tão sedentos da justiça de Deus, pois reconhecem sua culpa.
que seu medo se transforma em desejo forte. Alma inocente aqui jamais transita, para que Caronte volte-se contra ti a evidente razão que tanto o irrita. Meu mestre mal terminara de falar quando o negro descampado tremeu, tão fortemente que me banho de suor ao relembrar a experiência, o mesmo suor frio que o medo fizera escorrer de meu rosto então. A terra lastimosa expeliu o vento, na forma de clarão avermelhado, mas isso fez com que eu perdesse os sentidos, e eu tombei, como em sono mergulhado.